blessing Swasti Vachan. So you can collect some ingredients of Swasti Vachanam. Narada Rishi pensou assim, falou para Vrishabhanu Maharaj, eu vou fazer um Swasti Vachan, né? Eu vou abençoá-la, né? Com essas palavras sagradas, então eu vou colete lá alguns ingredientes, pega lá os ingredientes para fazer o Swasti Vachan. Vrishabhanu Maharaj left his newborn baby in front of Narada Rishi and entered in the house to collect all kinds of ingredients of Swasti Vachan. Então Vrishabhanu Rice, flowers, etc. Então Vrishabhanu Maharaj, ele foi e entrou dentro de casa, deixou Narada Rishi e foi para dentro de casa para pegar os ingredientes, como arroz, flores, etc., para fazer o Swasti Vachan. In the meantime, Lalita, Visakha, all they came in front of Srimati Radhika. Aí bem nessa hora, Lalita e Vishaka, todas elas vieram, né, apareceram ali junto com Srimati Radhika. Then Srimati Radhika manifested very nice, beautiful, youthful form. E aí Srimati Radhika, ela manifestou uma belíssima forma jovial. Then Narada Rishi, Lalita Devi, she also instructed Narada, Nanu glorified to Srimati Radhika. E aí Narada Rishi, Lalita Devi falou para Narada Rishi, agora glorifique Srimati Radhika. Manindra Vendra Vandite Tilakaso Paharini Prasannavatra Pankaje Nikunja Govilasini Brajendra Bhanu Nandini Brajendra Sunu Sangate Kadakari Sasiyaman Kripakataksha Bhajanam. And in this way Narada Rishi recited all the stuti of Srimati Radhika. Dessa forma, Narada Rishi, ele recitou todas essas orações, estava Stuti e a Srimati Radhika. Then, after a few minutes, Vrishabhanu Maharaj brought all his ingredients of Swasti Vachan. Then, Lalita Visakha, they also disappeared, all Satis disappeared. Again, Srimati Radhika, she managed small, and Então, depois que Narada Rishi ofereceu todas as preces a Srimati Radhika, a Srimati Radhika, o que aconteceu, né? As Sakis, as amigas de Srimati Radhika, desapareceram. E Srimati Radhika, de novo, ela manifestou uma forma de bebezinha de novo. take back the baby. Leva o bebê lá para trás. So Vishwahan, in this way, Narada Rishi completely absorbed about Srimati Radhika and with the embodiment of bliss, Radha Shakti Srimati Radhika. Dessa forma, Narada Rishi estava totalmente absorta em Srimati Radhika, ela que é a personificação da bem-aventurança, Nanda Swarupini. Though in Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad did not take the name of Srimati Radhika in Gopis. Então, e aí no Srimad Bhagavatam, na verdade, Shukadeva Goswami Padre, ele não fala o nome diretamente, nem de Srimati Radhika, nem das Gopis. Because Sukadeva Goswami Pad, one day I told, is very near and dear is that of Srimati Radhika. And he thinking, and of the Srimati Radhika, she is good. And so when Sukadeva Goswami remembered to Srimati Radhika or any Gopis, then 6 months complete her painting. For this is Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad directly did not take name of any Gopis. Então, o que acontece? Na verdade, Shukadeva Goswami Padre, ele era o papagaio de Srimati Radhika. E muito querido por Srimati Radhika, ele tinha Srimati Radhika como sua guru. Então, por isso que ele não podia falar o nome de Srimati Radhika ou das Gopis. Por quê? Porque se ele falasse o nome delas, né, de Srimati Radhika, ele ia entrar em êxtase, ia desmaiar, ficar desmaiado por 6 meses, né? Como falar o Bhagavatam em 7 dias? Another thing also, Vishwanath Chakravarti also, when Srimati Sukadeva Goswami Pad in Srimad Bhagavatam, indirectly, he took the name of all the Gopis, Kachi, Gopa districts also. Anaya Radhika, many slokas also there. Mas no Srimad Bhagavatam, na verdade, de várias formas, por exemplo, as palavras Kachit ou Anaryadeto nesse outro verso, Shukadeva Goswami Padre, ele fala sim o nome das Gopis e de Srimati Radhika, mas de forma indireta. So now coming in this way, Krishna, he performed sweet lila in Braj. That is called human lila, Lokavattu lila Kaivala. Então, dessa forma, Krishna faz doces passatempos em Braj, né? Passatempos como um ser humano. Krishna's all lila is very sweet. Madhur. Madhur means sweet. What's it next?
Todas as lilas de Krishna são muito doces, maduro. É. Nayan maduram hasitam maduram gamanam maduram chalitam maduram madhuradipate akilam maduram madhuradipate akilam maduram. Krishna has all kinds of leelas here. Sweet. Even he walks, speaks, everything is sweet. Todas as lilas de Krishna são doces, né? A fala dele, o canto dele, o andar dele, tudo é doce. Haram maduram badanam maduram nayanam maduram hasitam maduram hridayam maduram gamanam maduram Madhuradipaterakilam madhuram Vachanam madhuram Charitan madhuram Vasanam madhuram Lalitan madhuram Chalitan madhuram Brahmitan madhuram Madhuradipate Rakilan madhuram Renur madhuro Renur madhura Panir madhura Pado madhura Mritam madhuram Sakyam madhuram Madhuradipate Gitan madhuram, Gitan madhuram, Muktan madhuram, Suktan madhuram, Suktan madhuram, Tilakan madhuram, Madhuradipate Akilam Karanam madhuram, Taranam madhuram, Karanam madhuram, gamanam madhuram, gamitam madhuram, shamikam madhuram, madhuradipate akilam madhuram, gunja madhuram, madhuram, jamuna madhuram, viti madhuram, shamikam madhuram, Lila madhura, yuktam madhura, muktam madhura, rishtam madhura, shlishtam madhura, madhuradipate akilam madhura, gopal madhura, sambo madhura, yasir madhura, shishir madhura. Madhurashtakam, very nicely glorified. Krishna's all kinds of activities, that is called sweet Madhuram. Esse Madhurasana glorifica dizendo como todas as atividades de Krishna são doces, Maduram. In morning we also discussed Krishna. He killed Putana De manhã a gente também falou sobre como Krishna matou Putana and sent his soul in Golok and the maid servant of Mother Jashoda. e como que Krishna enviou a alma de Putana, né, para Golok e fez dela serva de mãe de Yashoda. So, just I also explained Kamsa, he sent many demons in Braj how to kill to Krishna. Então estava explicando como Kamsa ele enviou muitos demônios para Braj para matar Krishna. Putana, then Agasura, Bakasura, Tinavarta, Sakasura, many asuras
they came, but they did not return back to Vrindavan to Mathura. Muitos demônios, como Putana, Aghasur, Bakasur, eles vieram de Mathura para Vrindavana, mas eles não voltaram de Vrindavana, não? Because Vrindavan, Krishna, his dham, his own dham. Porque Vrindavana é o próprio Dham, a morada de Krishna. Yad gatva nannavartante tadhamam paramam mama. Krishna says, one who attains my dham, he will never return back to material world. Krishna diz, aquela pessoa que alcança a minha morada, ela nunca mais vai voltar para o mundo material. And in this way, Krishna killed many asuras and performed many sweet lila in Braja. Então Krishna ele matou muitos demônios e também fez doces lilas, passatempos em Braj, Vrindavan. Especially, Krishna performed his childhood pastimes in Braj with Nanda and Yashoda. They are called Vatsalas. Especialmente ele faz os passatempos da infância em Braj, com Nanda e Yashoda. Isso é Vatsaleros. And Nanda and Yashoda, they are thinking Krishna is their complete innocent baby. E Nanda e Yashoda pensam assim que Krishna é... Eles pensam totalmente que Krishna é o bebezinho, o filhinho inocente deles. Many lilas in there also are possible to explain. Há tantos passatempos que acontecem lá. Como é possível que eu explique tudo? But one lila just I tell you, how Krishna stole the butter from the house of the Brajavasis. Mas eu queria contar uma lila, um passatempo para vocês, de como Krishna roubou manteiga da casa dos Brajavasis. Namami saram sachidananda rupam lasadikundam gokulira jasoda viyolu khalabdavama param krisham in Padma Purana glorifies Krishna, very nice, beautiful pastime that is called Dambandhan Leela. Our mother Yashoda, she bind to Krishna. No Padma Purana, Satyavrata Muni, ele glorifica muito bem essa Dambandha Leela, ou seja, quando a mãe de Yashoda ela ata Krishna um pilão. Because Krishna committed two offenses. Porque Krishna ele cometeu duas ofensas. What are the two offenses? Quais foram as duas ofensas que ele cometeu? He broke the butter pot. He broke the churning butter pot. Então ele quebrou aquele pote de manteiga, né, que havia sido batida. And also he wasted all the butter and feed the crows and monkeys. Ele desperdiçou toda a manteiga, né, alimentando os corvos e os macacos. And for this regard, Mother Yashoda chastisement him. Foi por isso que mãe Yashoda ela castigou Krishna. Very nice, beautiful this katha. In this way, brought Krishna performed many leelas, and he also relishes this leela from the heart of his devotees. Então essa é uma história muito bonita. Então em Braj, Krishna faz muitas lilas, muitos passatempos. E ele também saboreia nessas lilas
né, pelo coração dos seus devotos. Then Krishna grew up and he also herding the cows with his friends Subal, Siddham and Madhumandal. Aí Krishna foi crescendo, ele começou a levar as vacas para pastar com seus amigos, Subal, Sridham, Madhumangal. With Brahma Bhagavan, with the Supreme Personality of Godhead, Son Bhagavan. Now he is herding the cows and chasing behind the cows. Without shoes or without umbrella. Então ele, que é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, agora ele está levando as vacas, cuidando das vacas, pastoreando as vacas, né, sem usar sapatos ao fazer isso, descalço, e também sem usar nem mesmo uma sombrinha, um guarda-sol. Now Sukadeva Goswami Pad glorified how gopis they feel painful separation from Krishna. Sim, ele vai correndo atrás das vacas. E agora, Shukadeva Goswami Pada, ele glorifica como que as gopis elas sofrem muito sentindo saudade e a separação de Krishna. And Krishna, he has 64 qualifications, but 4 extraordinary qualifications. Krishna tem 64 qualidades, mas dentre essas, 4 são extraordinárias. That is called Rupamadhurya, the sweetness of his beauty. Rupa Madhurya, a beleza da forma, a doçura da forma de Lila Krishna. Madhurya, sweetness is divine pastimes. Lila Madhurya é a doçura dos seus doces passatempos. And Prema Madhurya, sweetness of his divine love for the gopis. Prema Madhurya é a doçura do seu amor divino pelas gopis. As for Venu Madhurya, sweetness the sound of his flute. Quarto é Venu Madhurya, a doçura do som da sua flauta. When Krishna played the flute, then everybody heard completely intoxicated. Quando Krishna toca a flauta, o coração de todos fica totalmente intoxicado, inebriado. So Venu Gita, then Sukadeva Goswami Pad very nicely glorified about these types of kathas. Então, no Venu Gita, Srila Shukadeva Goswami Pada, ele glorifica esses assuntos de forma maravilhosa. Vrindavanam Sakhi Bhuvo Vitanati Kirtin Jad Devaki Sudo Padabda Labda Lakshmi Govinda Venu Unumatta Mayura Niktam Vrikshadi Sanna Bharatanna Samasta Sattam. When Krishna played the flute, all the birds of Vrindavan and especially peacock peahen, they also spread their tails and start to dance. Quando Krishna toca a flauta, os pássaros de Vrindavan, especialmente os pavões, eles abrem assim sua cauda, suas penas e começam a dançar. Vrindavanam Sakhi Bhuvo Vitanoti Kirtin Jat Devaki Sudo Padabja Labda Lakshmi Govinda Penunumatta Mayura Nittam Prekshadri Sanno Bharatanno Samasta Sattam. When Krishna played the flute, everybody is coming very close to Krishna. Quando Krishna toca a flauta, né, todos se aproximam muito de Krishna, ficam bem perto dele. And everybody heart, completely heart, melted. O coração de todos se derrete completamente. What to say to the living entities? Even that mountain and also melted. O que falar de seres vivos, né? Até mesmo as montanhas se derretem. If you go Vrindavan, then you can see how the stone mountain melted and Krishna's footprints are there. Se você for a Vrindavan, você vai poder ver as marcas do pé de Krishna lá. Porque o que acontece? Como essa montanha se derreteu, ficou a marca do pé de Krishna na pedra. That is called Charan Pahari. Então, o nome disso é Charan Pahari. Charan Pahari means that Krishna's footprints are there. Charan Pahari significa esses locais onde tem a marca do pé de Krishna. Not only Krishna's footprints, also cows, hoofs, prints are there also. Deer, peacock, peahen, elephants, footprints are there. Não só tem as marcas das pegadas de Krishna, mas também tem as marcas das pegadas das vacas, também dos pavões, né, dos veados, das vacas e dos elefantes. Even when Krishna played the flute, female deer and male deer both also running towards Krishna and coming very close to Krishna and sitting. E quando Krishna toca a flauta, a corça e o veado, né? O veado, né, macho e fêmea, os dois eles vêm correndo e chegam bem pertinho de Krishna. And when Krishna fatting on their back, then their heart completely melted and tears flowed. Quando Krishna assim faz um carinho ou bate suavemente nas costas deles,
o que acontece, o coração deles se derretem completamente e lágrimas rolam de seus olhos. So Sukadeva said, Dhannas mamudagatayo hiranna eta jananan pata vichitra vesam akarna venuranitam saha Krishna sara puja dudung virachayam pranaya balupai. How they are loving affection, deep attachment with Govinda. Como que é o amor e a afeição e o apego profundo que eles têm por Govinda. Yeah. In this verse, our Vishwanath Chakravarti Pada also said, Dharnasma muragato hiranna eta janmapatra vichitra vesam akarna venu ranitam saha Krishna sara. Saha Krishna sara. What is the essence of our life? Em What is relação, Krishna Bhakti, Krishna Bhajan. em relação a esse verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele diz Saha Krishna Sara significa qual é a essência da nossa vida. A essência da nossa vida é Krishna Bhakti, Krishna Prem, né? A devoção e amor por Krishna. If you not perform bhajan sadhana to Krishna, life is useless. Se você não pratica bhajana e sadhana, se você não adora Krishna, sua vida é inútil. People, they don't want to listen Vairagya Katha. Vairagya Katha means renunciation. As pessoas não querem ouvir Vairagya Katha, não querem ouvir sobre renúncia. But here say, if you not do bhajan and sadhana to Krishna, your life is useless. Mas aqui se diz que se você não fizer bhajana e sadhana para Krishna, não adorar a Deus, a sua vida é inútil. So Krishna Sar, the essence of life, Krishna Bhakti, Krishna Nam. Então, Krishna Sara, ou seja, a essência da vida é Krishna Bhakti, Krishna Nam, né? Devoção por Krishna e seu nome. Not only birds, trees, of Vrindavan, cows, how they have love and affection with Govinda. Como que os seres de Vrindavana, os pássaros, as árvores, as vacas, têm tanto amor e afeição por Govinda, Krishna. So in this way Krishna played the flute and everybody completely were intoxicated and their heart melted. Dessa forma, Krishna tocou a flauta e o coração de todos se derreteu completamente. Eles ficaram totalmente, né, atraídos. And especially when Krishna used to come in Vrindavan, the trees, they also welcome to Krishna with their flowers and fruits. Especialmente quando Krishna entra na floresta de Vrindavana, as árvores, elas dão as boas-vindas a Krishna com suas flores e frutas. Sagatam, 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 Sagatam. They also, Sagatam means welcome to Krishna. Dessa forma, as árvores de Vrindavana, elas também fazem Swagatam, ou seja, elas dão as boas-vindas a Krishna. And offering flowers, fruits, lotus feet of Govinda. E oferecem flores e frutas aos pés de lótus de Govinda. Varnata Tarava Vanyanti Puspa Phaladha. Sukadeva Goswami Thakur, when Krishna comes in Vrindavan, all the trees, their branches full of the flowers and fruits, automatically you are bending. Então, Sukadeva Goswami Pada diz que quando Krishna entra em Vrindavana, as flores, né, as árvores estão totalmente carregadas com flores e frutos. E aí o que acontece? Elas ficam tão pesadas que elas se curvam assim, de tão pesadas que estão por flores e frutos. So working? Something else.
Huh? So, in this way, Sukadeva Goswami Pad glorifies Krishna's Venumadhurya Katha, sweetness the sound of his flute. Dessa forma, Shukadeva Goswami Pada glorifica o som da flauta de Krishna e sua doçura. Venumadhurya Katha. Mic not working. Now it's working. Eh? Something working. Yeah. But Krishna now is about young. So gopis, they are very eager to meet with Govinda. Então, e agora Krishna, ele estava crescendo, ficando um mocinho, um rapazinho, e aí as gopis agora estavam muito ávidas para se encontrar com Krishna. But Sukadeva Goswami told Krishna's topmost lila, that is called Rasa Lila. Shukadeva Goswami Pada disse que o passatempo de Krishna mais elevado que tem é a Rasa Lila, dança da rasa. But before Rasa Lila, Krishna performed two main lilas, that is called to chastisement, the Kaliya Naglila. Então, mas antes de fazer essa Rasa Lila, que é o passatempo mais elevado de Krishna, ele fez dois outros passatempos, que primeiro foi esse, né, que ele subjugou a serpente Kaliya. That is called Kaliya Daman Lila. O nome disso é Kaliya Daman Lila. Then another lila Krishna performed, that is called Giriraj Govardhan Dharan Lila. E outra lila, outro passatempo que ele fez, foi o de levantar a montanha de Giriraj, chama-se Giriraj Dharan Lila. Because Krishna's, these two lilas is very important. What lila? Kaliya Daman Lila. Krishna subside to Kaliya. And also lifted Giriraj Govardhan. Esses dois passatempos de Krishna são muito importantes, né? Como que ele subjugou a serpente Kaliya e também como que ele levantou a montanha de Giriraj Govardhan. Some people are saying, oh, we are Brahma Bhagavan. But can do these two things, then we will say, he is Bhagavan. Tem gente que diz assim, eu sou Deus, né? Eu sou Brahma, eu sou Deus. Então tá. Então se você é Deus, você primeiro tem que fazer essas duas coisas que Krishna fez, essas duas lilas, né? E aí sim você pode me dizer que você é Deus. Krishna danced on the hoods of Krishna dançou, very deadly poisonous snake. Krishna dançou nos cabelos, né? Nas cabeças dessa serpente Kaliya, que era uma cobra muito venenosa, letal. You are listening or not? Right? This is asking. Huh? Maybe in the front 2-3% listen, not back not listening. Because your mic is not working properly. Vocês estão ouvindo? Estou achando que só tem gente ouvindo aqui na frente, umas 2 ou 3 pessoas. O pessoal de trás não está ouvindo, tá? Porque o microfone está ruim. Mic working? Dá para ouvir aí a tradução? Because Krishna, he is called Supreme Personality of God, he is saying Bhagavan. Que Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. And for this regard, Krishna performed Ras dance with the gopis. Por isso que Krishna fez a dança da raça com as gopis. But before performing Ras dance with the gopis, he also performed these two main leelas, that is called the Kaliya Daman Leela and another Giriraj Govardhan Leela. Mas antes de fazer essa lila, esse passatempo da dança da raça, Krishna fez 2 outros passatempos. Foram os passatempos de subjugar a serpente Kaliya, Kaliya Daman Lila, e também os passatempos de levantar Giriraj Govardhan Dharan Lila. Because today we are going to Giriraj Govardhan Puja Katha, who I actually intends to Giriraj Govardhan Leela Katha. Então hoje a gente vai celebrar esse evento Giriraj Govardhan, dos passatempos de Giriraj Govardhan. Então por isso que eu quero dar ênfase falando sobre isso. Before Giriraj Govardhan Leela, Krishna also gave benediction to the gopis.
he will fulfill all their desires. At the time of when Krishna stole the cloth of the gopis, that they were Vatsaran Lila. Quando Krishna roubou as roupas das gopis, de Basra Lila, ele depois deu uma bênção a elas, falando para elas que ele ia satisfazer todos os desejos que elas tivessem. So, but that year, Indra, he disturbed to the Brajavasis. Mas naquele ano, Indra, né, ele perturbou os Vrajavasis, habitantes de Vrindavan. Indra, who is the king of heaven. Indra, ele é o rei do céu. Understand? Today also Indra making disturbance every day. Tá vendo, né? Aqui hoje também Indra tá causando, né, problema aqui, né? Perturbação, essa chuvarada. After this Leela, Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj, once when Krishna is 7 years old, Na verdade, essa lila Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj que quando Krishna tinha 7 anos de idade. I think you listen or not? No. Sometimes no. Huh? The sound going? Yes. Huh? Chinese mic she's bringing. Are you bringing? Up and down. Because you know this Leela, so when she is speaking, maybe understand. But those who don't know the Leela, they can understand. Because if you were cut up and down, they cannot understand. Who knows the Leela, okay, what is speaking, understand. Because this mic is not working properly. So now coming this way, what do you say? One day when Krishna was 7 years old. 7 years old. And Krishna, early in the morning, he waked up and he saw Mother Jashoda. She is very busy to cooking and something. Então dia, Krishna acordou bem cedo de manhã e ele viu que a mãe dele estava muito ocupada, ela estava cozinhando muito atarefada. Then Krishna came in the kitchen with Mother Jashoda. E aí Krishna foi lá falar com a mãe dele, a mãe Jashoda. But today Mother Jashoda, she stopped to Krishna. Hey Krishna, don't come here. Mas aí nesse dia em especial, a mãe Jashoda, ela foi e impediu que Krishna chegasse perto dela. Falou, Krishna, vai embora. Vai embora daqui. She's preparing many kinds of preparation. Tipo assim, Laddu, kachori, puri, mohan bhog. Braj, many kinds of sweets, many kinds of preparation. na verdade ela falou assim, Krishna, não chega perto daqui, fica longe, foi isso que ela falou. Aí ela falou assim, na verdade o que acontece? Ela estava preparando vários tipos de preparações de alimentos, de comidas, como por exemplo esse mohan bhog, né? Laddu, kachori e etc. Várias preparações. Not only Mother Jashoda, all the Brajavasis in their house, all they were busy to prepare many kinds of preparation. Não só a mãe de Yashoda, mas todos os Brajavasis, os habitantes de Vrindavan em suas casas, estavam muito ocupados cozinhando diferentes preparações. Today, all the kitchen completely are busy, morning to night. They also prepare many kinds of preparation. Como aqui também, por exemplo, né? Aqui também, o dia inteiro a cozinha ficou cheia, todo mundo preparando várias preparações, o dia inteiro a cozinha lotada. And Mother Jashoda, she told Krishna, don't come here, go. E aí a mãe de Yashoda falou assim pra Krishna, Krishna, não chega aqui, fica longe, vai. Take this man. Se ele quiser, esse microfone é para ligar na caixa dele, não vai causar nenhum problema. Dá para usar simultaneamente os dois. He's saying that if you want, we can connect this mic in your box, there is no problem. In this, Connect your box. You connect both Your to speaker. this box. in your No speaker. problem. There will be this same. This mic is not working. Mic also.
No, you can connect your mic also in your box, then it will work in your speaker. Tem que dizer uma vez ele também que não This box is not working. Essa caixa não tá funcionando? tá com problema. The problem is that this box. Não. Speaker. Okay. O Júlio vai acontecer. Talvez ele disse que não queria que ligasse o microfone na caixa dele. Indra makes problem everywhere. Ainda cria problema em todo lugar, né? Tudo deve estar criando problema. Water also. A chuva, o microfone. Huh? Nice. Giriraj Govardhan. Bolo Giriraj Maharaj ki jai. Bolo Giriraj Jaya Govardhan. Jaya Giriraj Jaya Govardhan. Jaya Giriraj Jaya Govardhan. Jaya Giriraj Jaya Govardhan. Giriraj Jaya Govardhan. Oi, Vrindavan Pai, let the Chinese man, mine. Otherwise, if you disturb my mic, also both will be yourself. It is better bring the Chinese mic. Oi. Something is better than nothing. You bring the Chinese mic, Prabhu. Trazer o chinês, o... Don't disturb me, because then both will be. Aquele pequenininho. I am not problem. You don't know the problem. What I am saying you do that. Bring the Chinese mic. Brindavan na palha. This is working nice, good. Then you can put this way, then it can lose the time. Bring the Chinese mic, Prabhu. Small one. So, Mother Jasoda, she stopped to Krishna to come in front of him. A mãe de Yashoda, ela botou assim Krishna pra ficar longe dele. Dela, tipo, falou assim, Krishna, fica longe, vai pra fora. Huh? Now Krishna is a little bit upset. What happened? Why Mother Jasoda, she stopped me to come in front of him? E a Krishna ficou meio chateada, assim, né? Por que minha mãe, né, me botou pra correr? Every day Mother Jasoda, she also very love and affection and embrace to him, Krishna. But today, she stopped. No, Krishna, don't come here. Porque assim, todo dia a mãe de Yashoda, ela trata muito, o Krishna com muito amor e carinho, né? Pega ele no colo, abraça, beija ele, dá muito amor e carinho. Mas hoje a mãe de Yashoda já de cara botou o Krishna pra correr assim, foi bem áspero, então o Krishna ficou preocupado, né? O que aconteceu?
Then Krishna came in to Nanda Maharaj. E aí Krishna foi até Nanda Maharaj, que é o seu pai. And seated on the lap of Nanda Maharaj and asked, why my mother, she also stopped to me to enter in the kitchen, and she is very busy. She is preparing many kinds of preparation. Então, aí Krishna foi até o seu pai, Nanda Maharaj, e perguntou ao pai, porque hoje minha mãe está tão ocupada, né, fazendo tantas preparações, ela nem falou comigo direito, né, já me botou para correr, falou que eu tinha que sair dali da cozinha. O que está acontecendo? Which happy birthday, mine or Baladev? É aniversário de quem? Meu ou de Baladeva? Understand? If your son happy birthday, you have to prepare many kinds of preparation. But Western country, they are prepare only one cake. Então, porque na verdade, quando é aniversário do seu filho, você deve preparar muitas preparações, vários alimentos, pratos. Só que aqui nos países ocidentais, o que eles fazem? Só fazem um bolão, assim, um bolo bem grande. This is happy birthday, finish. Acabou, essa é a festa de aniversário, é só isso, é um bolo. Huh? This is pure. But if you go and if your happy birthday, your son's or your happy birthday, that is what they are prepared many kinds of preparation. Mas quando é aniversário, na verdade, quando é o aniversário do seu filho, você vai no aniversário de alguém, aí eles fazem muitas preparações. This is gift to me. Because people are listening your katha, not my katha. Haribol? Tirou é? Haribol. Cara, tá tudo aí enrolado. So now coming in this way, Nanda Maharaj told Krishna, listen, not your happy birthday or not, but actually according to our Braj tradition, every year this, we also worship to Indra, that is called Indra Jagga Utsav. Então, aí Nanda Maharaj falou pro seu filho Krishna, falou, ó Krishna, hoje é aniversário nem seu, nem de Baladeva Prabhu. O que acontece é que aqui em Vrindavana, todo ano a gente faz esse festival, como é que fala isso? Indra Puja Utsav, que é um festival de adoração a Indra, né, o Deus do céu. Então é isso que está acontecendo hoje. Then Krishna asked, completely innocent baby, asked father, tell to me, who is Indra? E aí Krishna, né, um bebê tão inocente, né, ingênuo, perguntou assim, pai, quem é Indra? Then Nanda Maharaj told, Indra is the king of heaven. E aí Nanda Maharaj, né, o pai de Krishna, falou, ó, Krishna, Indra é o Deus do céu. So we Rei worship do céu, é o rei do céu. Indra. Indra é o rei do céu, então hoje a gente faz esse Indra Jaga, esse sacrifício e tal, para Indra. Because Indra, he gives us water. Afinal, né, Indra, ele dá água pra gente. Without water, then we cannot maintain our life. E sem água a gente não consegue manter a nossa vida, sobreviver. Is it true? Verdade ou não? Indra, he gives us water for the grass coming, and cows they are eating the grass. Then cows give milk. Porque Indra dá pra gente água, né? Pela água que Indra manda, nasce o capim. Desse capim, as vacas se alimentam do capim e dão leite pra gente, assim a gente mantém nossa vida. So for this regard, every year, according to our Braj tradition, we worship Indra. Então por isso, todo ano, né, de acordo com a tradição de Braj, a gente adora Indra. Then Krishna asked, said to father, in the ocean, middle of the ocean, who worshipped Indra? E aí Krishna foi e perguntou, pai, diga-me, quem que adora Indra no meio do oceano, no meio do mar? In the forest, dense forest, who is worshipped Indra? E numa floresta bem densa, né, uma floresta, quem que adora Indra no meio de uma floresta? But there is rain coming or not? Mas chove também na floresta e no mar ou não chove também? Most of the two places you can see the heavy rain. In the ocean and forest. Na verdade, os dois locais que você vê que mais chove, o maior índice de precipitação,
é sobre o oceano, sobre o mar e também sobre as florestas. So Indra, he told, Krishna, he told Indra, then he is not the giving water to us. E aí Krishna foi e falou assim para o seu pai: na verdade não é Indra que dá água pra gente. Prakriti, nature, they are doing everything they are giving to us. Prakriti, né, a natureza, ela, né, faz tudo, ela coordena tudo e assim essa água vem pra gente. Maya dakshena prakriti sode sacharacharam hetu ananya pantya jagadvi parivartate. Krishna told Arjuna, in this matter what will you do? The nature Prakriti, she performs all his activities according to my guidelines. Então a natureza que dá pra gente. E aí, na verdade, no Bhagavad Gita, Krishna diz que na verdade toda a natureza executa suas atividades de acordo com a ordem, sob a orientação de Krishna, sob o comando de Deus. And another thing I will give, in our Braj, actual Giriraj Govardhan is our worshipful deity. E aí Krishna foi e disse assim, na verdade, aqui em Braj, na verdade, nosso Giriraj Govardhan é a nossa deidade adorável. Because Giriraj Govardhan, he gives us shade. Porque Giriraj Govardhan, ele nos concede sombra. Nos dá sombra. Especially in summertime, we are taking rest on the lap of Giriraj Govardhan with our cows. Especialmente no verão, a gente descansa, né, na sombra de Giriraj Govardhan, a gente pega as vacas e descansa na sombra de Giriraj. When the clouds are coming and touch the Giriraj Govardhan, then rain coming. E na verdade, o que faz ocorrer as chuvas aqui, né? Quando as nuvens elas encontram, batem em Giriraj Govardhan, na montanha, o que acontece é a precipitação. So Father, Indra is not the controller to give us water. Então, na verdade, Indra ele não é o controlador, né, da chuva que cai aqui em Vrindavana. It is better we have to worship Giriraj Govardhan. Então, o melhor, pai, é que a gente adore Giriraj Govardhan. Then Nanda Maharaj told, though Krishna is small, baby, but he speaks complete, perfect way. E aí Nanda Maharaj pensou assim, uau, apesar de Krishna ser uma criancinha, ele está realmente falando a verdade perfeita. Then Nanda Maharaj, he called all the Brajavasis, especially Upananda and others, those who are senior most, they are called big assembly house and discuss these things. For Krishna says, do you worship the Giriraj Govardhan? E aí Nanda Maharaj, o pai de Krishna, ele chamou todas assim, as pessoas, ele chamou uma reunião com todas as pessoas mais velhas de Braj, né, os aldeões mais velhos, e é como Upananda e outros, e assim ele contou o que Krishna estava falando para ele, que ele não devia adorar Indra, mas sim Giriraj Govardhan. Then all Brajavasis, Nanda Maharaj, he also declared, whatever you prepare for Indra Puja, worship Indra. You bring Giriraj Govardhan, lap of Giriraj Govardhan, today we will worship Giriraj Govardhan. E aí, então Nanda Maharaj ele declarou para todos os Brajabasis, todos os habitantes de Vrindavana, tudo aquilo que vocês cozinharam hoje para oferecer para Indra e prepararam para oferecer para Indra, então vocês devem agora levar para ser oferecido a Giriraj Govardhan. Then all Brajavasis, they brought all their preparation on the lap of Giriraj Govardhan. E aí os Brajabasis, habitantes de Vrindavana, trouxeram todas as suas preparações, né, bem assim no colo de Giriraj Govardhan. Laddu, kachori, and especially his word, rice, that is called Annakut Maha Mahotsav. Então eles trouxeram lardo, kachori, né, várias coisas, mas especialmente é o que? É o arroz, né, porque é o Annakut Mahotsav, né, arroz, eles estavam oferecendo essas montanhas de arroz para Giriraj. For this name is called what is it called? Annakut, Anna means rice, Kut means mountain, the big mountain of rice, Annakut Mahotsav. Então esse Mahotsav é um festival Annakut Mahotsav, significa que eles estavam oferecendo, Anna significa arroz e Kut significa montanha, então eles estavam oferecendo montanhas de arroz para Giriraj. Because Krishna told,
कि गिरिराज गोवर्धन he is our worshipful deity, Ishta Devata. Porque Krishna falou, Giriraj Govardhana, ele é a nossa deidade adorável, nossa Ishta Devata. Rain coming for Giriraj Govardhan. Where the mountain, rain, mostly rain coming in there. Porque na verdade a montanha, né? Por que chove aqui, né? Como que é a chuva aqui que ocorre aqui? Essa chuva orográfica, que é a chuva quando a nuvem bate na montanha. Então as nuvens batem em Giriraj Govardhana e chove aqui. So for this regard, grass coming, cows eats grass and give us milk. Então, por causa dessa chuva que ocorre aqui, por causa de Giriraj Govardhana, essa chuva faz com que nasçam as plantas dos capins. As vacas vão, comem esse capim e elas dão leite pra gente. Without any arguments, all Brajavasis, they brought all their preparation and also lap of Giriraj Govardhan. Sem nem argumentar, todos os Brajavasis trouxeram todas as suas preparações, né, de comida, de alimento, ao colo de Giriraj Govardhana. And Krishna manifested another form and sit on the top of the Giriraj Govardhan. E aí Krishna manifestou uma outra forma e ele se sentou lá no topo de Giriraj Govardhana. Then Krishna told to Nanda, Jasoda and all brothers, look, have you seen Indra offer your accept? Or look, Giriraj Govardhan, direct he also manifest and taking your offering. E aí Krishna foi e ainda falou assim para os Brajabasis, habitantes de Vrindavana, ó, vocês já viram alguma vez Indra, ele aceitar diretamente a comida, as oferendas que vocês ofereciam para ele? Não, né, mas olha assim, olha ali para cima, tá vendo? Giriraj Govardhana tá ali, aceitando diretamente tudo que vocês estão dando para ele. And Krishna direct, that means Giriraj Govardhan manifested and long arms and eating all the offerings of the Brajavasis. E Krishna diretamente, na verdade, Govardhana, né, manifestou uns braços bem grandes, e com esses braços grandes ele estava realmente pegando as preparações, a comida dos Brajabasis e comendo diretamente. Krishna told also, have you seen? You offer, then, but Indra accept or not? But now look, Giriraj Govardhan, he direct taking all your offering. E aí Krishna falou de novo para os Brajabasis, né, para os habitantes de Vrindavana. Vocês sempre oferecem nesses alimentos, preparações para Indra. Vocês nunca já viram ele comer assim diretamente o que vocês fizeram, né? Não sei, né? Mas Giriraj Govardhana, vocês podem ver agora como ele está comendo diretamente tudo que vocês ofereceram a ele. And Giriraj Govardhan is eating. E Giriraj Govardhana está comendo tudo. And so told, bring more. That is called anore. Braj language, anore means bring more. E aí, Giriraj Govardhana, ele está pedindo mais comida, ele quer mais. E na língua de Braj, Then all Brajavasis, again those who return back to home and prepare thousand types of preparation and brought lap of Giriraj Govardhan. então na língua de Braj, querer mais, você pedir por mais chama Anore. Então na verdade, Giriraj ficou pedindo mais e mais comida, oferendas. E aí os Brajabasis voltaram para casa de novo e cozinharam muito mais outras coisas também. Then again Giriraj Govardhan eating. Aí de novo Giriraj Govardhana começou a comer. And again saying, Anore, bring more. E continuou falando, Anore, tragam mais, vai. Then Krishna is thinking, oh my Brajavasis, now they are very tired. E aí depois Krishna pensou, agora os meus Brajabasis estão muito cansados. Because they cooked what time? Brahma Muhurta, maybe 3 o'clock, 3 a.m. Are now about midday. Porque afinal eles estão cozinhando desde o Brahma Muhurta, desde as 3 da manhã. E agora já é meio-dia, então eles estão cansados. Then Krishna and Brother to hey Giriraj Govardhan, we are poor Brajavasi, what you offer, you accept. Then please satisfy yourself. E aí depois Krishna ele foi e orou assim para Giriraj Govardhana. Giriraj Govardhana, nós somos pobres, né? Nós Brajavasis somos pobres. Por favor, fique satisfeito com o que quer que a gente tenha oferecido a você. Then Giriraj Govardhan, he also drank all water. E aí Giriraj Govardhana ele bebeu toda a água. After taking prasad, Giriraj Govardhan took water. Então depois de tomar prasada, Giriraj Govardhana ele bebeu água. Then they all plate completely what?
empty. E aí, todos os pratos, né, de comida que haviam sido oferecidos estavam totalmente vazios. Then Brajavasi they give prasad, nothing. Then again Giriraj Govardhan manifested all prasad in their plate. Então aí os Brajabasis pensaram, ai, não tem praçada. E aí o que acontece é que Giriraj Govardhana de novo, ele manifestou novamente toda aquela praçada que ele havia comido, ele manifestou de volta nos pratos. Then Krishna told, have you seen? You worshipped many years Indra to eat this way. Now look, Giriraj Govardhan ate everything, and so give us is remnants to us. E aí então Krishna perguntou para os Brajavasis, vocês já viram alguma vez Indra fazer assim? Ele comeu diretamente na nossa frente tudo que a gente fez para ele e ainda está dando para a gente os remanentes dele agora. Then Krishna told, okay, you have to take all these remnants. Then Krishna, everybody have to take the remnants of Giriraj Mahaprasad. E aí Krishna falou para os Brajavasis, né? A gente deve agora tomar esse remanente de Giriraj Govardhana, todos nós devemos tomar essa Mahaprasada de Giriraj. And also do Giriraj Parikrama. E também devemos fazer Giriraj Parikrama, a circunambulação na montanha de Giriraj. So in all the Brajavasis, they also dancing, singing, and Giriraj Parikrama. E aí todos os habitantes de Vrindavan, Brajavasis, estavam dançando e cantando e fazendo o Giriraj Govardhana Parikrama, a circunambulação na montanha. If you go Vrindavan, Brajavasis still also performing Giriraj Parikrama and singing means glorify about Giriraj Govardhana. Então, até hoje, se você for a Vrindavana, você vai ver os habitantes de Vrindavana fazendo esse Parikrama, peregrinação Giriraj, né, e glorificando Giriraj. बोलो गिरिराज महाराज की जय श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे कानना कुंडल सोहेरा है तेरे कानना तेरे कानना कुंडल सोहेरा है तेरे और ताला बजाया दीवाना ओ माला तेरे माथे मुकुट विराजा ताला बजाया दीवाना ओ माला तेरे माथे मुकुट विराजा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजा तेरे मुखा पर मुरलिया सोरा रही तेरे मुखा पर मुरलिया सो गोरी पाया हीरा लाला रो लाला तेरे माथे मुकुट विराजा गोरी पाया हीरा लाला तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज शरिया तेरे अंग में चमके तेरे अंग में चमके शरिया तेरे अंग में चमके और पातक लाल गुलाला गुलाला तेरे माथे मुकुट विराजा पातक लाल
Tope pana chade और फूला chade tope pana chade और फूला tope pana chade और फूला chade tope diya chade dinara o na mere aate mudhu ka virara tope diya chade dinara o na Shri Govardhana Maharaja Maharaja Tere Mate Mukta Virara Shri Govardhana Maharaja Tere Manasi Ganga Nikata Bahe Tere Manasi Ganga Tere manasi ganga nikata bahe to pechate tu ki dhara o dhara tere mate mukuta vira to pechate tu ki dhara tere mate mukuta viraja Shri Govardhana Maharaj Raja tere mate mugu Govardhana Maharaja Maharaja tere mate mukta viraj tere sati kosha ki parika Tare ki satkosha ki porikrama teri sati kosha ki parikama Tere satkosha ki porikrama Kalesha Vishrama Vishrama tere mate mukuta viraj Chakaleshwara Vishrama Vishrama tere mate mukta viraj Shri Govardhana Maharaja Maharaj tere mate mukuta viraj Shri Govardhana Maharaja Maharaja tere mate mukuta viraj Shri Govardhana Maharaja Maharaja tere mate mukuta viraj Shri Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Giri Raja Jaya Gopal Raja Giri Raja Jaya Gopal Then tomorrow continue, we'll discuss how Indra disturbed to him. Every take plates we will get. Então, calma. Então agora a gente vai fazer o Giriraj Govardhana Puja. Amanhã a gente vai contar mais sobre como depois Indra ficou perturbado e perturbou, incomodou e os Brajabasis. Então todos devem levar um... Calma, gente. Pegar um prato na cabeça das preparações. Cannot go outside. Não vai dar pra ir lá fora, eu acho, né? Que tá chovendo muito, né? Quer dizer, ele não falou isso. Yeah? Tem prêmio. Yeah. Okay, everybody stand up. Todos de pé. Tirou a moda. Para o moda. Ah, depois dessa moda.
Já que não é de ninguém, eu tô com frio. Ninguém vai querer usar. Eu quero muito. Tem mais aqui. Eu quero um. Você não tem 3 do lindão assim. Você vai ficar bem? Posso também? Leva esse aqui. Leva esses dois, eu levo o bolo. Tem o bolo, tem esses barralos lá de fora. Ele pegou um, eu tô levando o outro. A sua eu acabei de ver passando aqui. Eu vi também, né? A sua que passa. Não vou levar nada, viu? Tem ali, ó. Não sei se tá falando. Ele que botou ali, Estou preparando o seu. Põe em cima na roda, Fez. Você enfia por dentro aí. Por cima? É, por dentro. Aí vai sair pra baixo. Daí vai ficar por os outros aí? Não. Não sei.
बोलो गिरी राजा जय गोवर्धन जय गिरी राजा जय गोवर्धन बोलो जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय Very good. Please, first take out this asana. Peraí. Ai, dói o braço. Bolo Giri Raja Jaya Govardhana Jai Giri Raja Jaya Govardhana Vai, olha lá, o bolo tá na Jai naquela Giri menina ali, ó. Raja Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Govardhana Bolo Giri Raja Jaya Govardhana Jai outside is ready. Jai Giri Raja Jaya Govardhana Jai Giri Raja Jaya Govardhana Giri Raja Jaya Govardhana Jai Giri Raja Jaya Govardhana Oh Jai Giri Raja Jaya Govardhana What? Jai Giri Raja Jaya Govardhana Oh Jai Giri Raja Jaya Govardhana Giri Raja Jaya Govardhana
राजा जय गोवर्धन जय गिरि राजा जय गोवर्धन जय गिरि राजा जय गोवर्धन जय गिरि राजा जय गोवर्धन गोवर्धन जय गिरि राजा
tirar uma foto. Take your place on your head. Mas deixa And a sit down. preparação. Sente-se na cabeça. Tem que virar a cabeça sempre. Foto com o prato na cabeça. Vamos lá, pessoal. Todos se sentem. Jai Giri Raja Jaya Govardhana Jai Essa vai ser na foto aí, né? Raja Essa vai ser na foto.